Olá, gente, tudo bem? Hoje estou de volta aqui com o programa Pontuando, com a proposta de falar por que, ao redor do mundo, o estado de bem-estar social acabou. Claro que ele não acabou de uma maneira genérica, isso aí é um título mais para chamar a atenção, porque nos países centrais, o pouco que se tinha do caminho americano de vida, em que as pessoas prosperavam, que o salário era razoável, embora o americano sempre pagou tudo, mas tinha um certo bem-estar social porque os salários, o ritmo das produções, o ritmo, os empregos, o estilo de vida convidava você a ganhar um bom salário, então você tinha dinheiro para pagar muita coisa. Claro que em certos termos lá de saúde, por exemplo, sempre foi complicado você ter problemas de saúde na América do Norte. Mas de uma maneira geral, não era propriamente um estado de bem-estar social, mas as políticas e o incentivo e o crescimento do país e tal estimulava, tanto é que eles apareceram lá muitas pessoas aqui do sul global querendo participar do sonho americano, que tinha pé de barro, né? Mas não aparentava. Agora na Europa não, na Europa foi construído um modelo de fato, principalmente nos países nórdicos, mas foi construído um modelo de fato que você tinha o bem-estar social, as pessoas tinham pelo menos saúde, educação pública de qualidade e entre outras coisas, era um capitalismo que tinha uma evolução legal. Então tinha um estado de bem-estar social. Em alguns países mais para o norte, isso já era quase a cara de um socialismo, que quase tudo ali era mantido pelo Estado e restava-se algumas empresas e tal. Não quer dizer que essas empresas não eram empresas com o ideário liberal e que elas não tinham trabalhavam em outros países e com isso elas não trabalhavam no mesmo estilo que as empresas americanas e etc. Era um capitalismo normal, mas para os nacionais existia o bem-estar social. Isso até 1980. Então vamos ler o texto, porque as análises aqui partem de vários autores, vários periódicos, várias disciplinas, e vai ficar melhor de entender. Então, melhor dito, por que enfraqueceu em muitos países e enfrenta obstáculos gravíssimos em países de desenvolvimento e periféricos? Então, alguns países mantêm algumas partes assim, o Brasil é entre eles. Vamos ver as causas estruturais, fatores conjunturais, exemplos de contraste, mas principalmente as ações políticas que foram perpetradas contra esse estado de bem-estar social. Então, proposição central na nossa introdução: o estado de bem-estar social consolidado no pós-Segunda Guerra Mundial, 1945, como projeto de proteção social, universalismo e redistribuição, foi considerado durante décadas o pilar civilizacional do capitalismo democrático. Isso é uma tese de Spin e Anderson, em publicação de 1990. Presta atenção, esse estado, na minha humilde maneira de pensar, ele foi uma forma de tamponar. Primeiro, a Europa tinha saído de uma guerra, estava destruída. Segundo, para que o pessoal acreditasse naquele regime, naquele sistema, para que aquele pessoal não abraçasse o socialismo, inclusive porque os soviéticos eram efetivamente aqueles que tinham libertado a Europa do nazismo e o mundo do nazismo, porque foi a União Soviética mesmo que venceu a guerra, não foram os aliados do lado de cá, não foi os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, foi principalmente, notoriamente, os soviéticos. Então, e tanto é que o butim final lá foi a separação do mundo entre a esquerda e a direita, e depois criou-se uma cortina de ferro intransponível, que era uma linha vermelha entre os dois países, que nenhuma das duas forças da Guerra Fria que podiam ultrapassar, mas existia um estado de tensão. Então, para que ninguém no Ocidente fosse conquistado pela teoria soviética, esse estado de bem-estar social mantinha um capitalismo que dizia: nós temos prosperidade e temos liberdade, para contrastar com a falta pretensa,
e de repente verdadeira, até certo ponto, falta de liberdade dentro da União Soviética, mas também temos que entender que tipo de liberdade que é essa. Que, por exemplo, quando você fala hoje em dia que na China tudo é controlado e você não tem liberdade, depende. Se você montar uma empresa, o Estado vai analisar a sua empresa. Se tiver alguma ideia dentro da sua empresa que seja prejudicial a uma cidade, a um setor da população, você não vai efetivar aquilo, você vai ter que fazer um estudo, vai ter que transformar aquela parte, e aí daí para frente você monta a sua empresa. Então, quer dizer, essa questão da liberdade é o seguinte: você tem liberdade, você só não tem liberdade para fazer alguma coisa que prejudique todo mundo, né? Não é uma questão do Estado querer ou deixar de querer. Isso é uma coisa que eu acho até legal, né? Mas outras liberdades que as pessoas falam que tem ou queriam ter, eu acho que não vale nem a pena discutir aqui. O que a União Soviética tinha era realmente um sistema mais autocrático, um sistema um pouco mais, como é que chama, universalista, e essa competição que eles tinham em termos de armas, em termos de corrida espacial, com o Ocidente, deteriorou muito a economia deles. O PIB deles era um PIB muito complicado em valores, e para poder manter uma estrutura daquele tamanho era complicado, e você não podia ter dissidências. Então não era realmente uma liberdade, era uma outra. Você poderia ver uma democracia de outra forma, mas acontece que o Estado era inchado de algumas pessoas que tinham alguns benesses, então tinha algumas críticas a serem feitas. Então era uma forma, quando você tinha aqui no Ocidente o Estado de bem-estar social, era uma forma de você dizer: nós temos aqui um Estado próspero, um Estado onde as pessoas têm democracia, e que isso contrapõe-se à falta de liberdade que tem lá dentro. Apesar deles terem o mínimo, nós temos o mínimo e mais alguma coisa, e muito mais alguma coisa. Bom, mas esse Estado social, de bem-estar social, foi combatido. Muito bem. Então, em muitos países, dizer que o Estado de bem-estar social acabou é impreciso. O fenômeno é mais complexo. Ele não desaparece inteiramente, ele se transforma, contrai ou é substituído por arranjos híbridos. Mas ele caminha nos estados centrais para ser praticamente exterminado. Se você for na Inglaterra hoje em dia, se você for na França, na Itália, aqueles países ricos ali, a coisa complicou bastante. Então, nesse presente artigo aqui que eu estou lendo, de uma maneira sistemática, as forças estruturais foram erodidas e o modelo clássico foi erodido, e esse modelo analisava a situação em países ricos em desenvolvimento e periféricos, e a gente vai discutir aqui os casos de resiliência, aquilo que apresenta o contraditório da teoria contemporânea que diz que o Estado acabou. Ele não acabou, ele se modificou, muito por influência política. Então as palavras aqui, às vezes, elas nos traem um pouco, porque quando você vai fazer uma coisa genérica, não é que acabou, né? Mas a intenção política subalterna ali era que acabasse, como ainda é. Vamos lendo. Em muitos países, o modelo universalista e generoso entrou em erosão, restrição e transformação profunda. Essa erosão, ela é multicausal. Ela envolve mudanças econômicas, por exemplo, globalização, financiarização, automação, demográficas, questão do envelhecimento, políticas, ascensão do neoliberalismo, crise dos partidos de centro-esquerda, culturais ou culturalistas, individualismo, deslegitimação dos gastos públicos e limitantes institucionais, por exemplo, capacidade fiscal, informalidade nos países em desenvolvimento. Veja bem, quase todas essas causas são consequências de uma atitude política. Por exemplo, a questão demográfica do envelhecimento. Isso está acontecendo, mas está acontecendo em países prósperos também, como na Coreia, como no Japão, como na China, como no próprio Vietnã e outros países, né? A questão da financiarização. A questão da financiarização foi uma evolução do capitalismo, e foi preciso que você diminuísse o papel do Estado para a sociedade, para que você pudesse implementar o capitalismo de finanças, capitalismo financiarizado. Ele diminuiu esses estados perderem produção. Essa produção foi feita toda na China, e as pessoas que tinham esse dinheiro venderam suas fábricas, ou simplesmente pegaram, cada vez mais aplicavam no mercado financeiro. Então isso foi uma decisão
que mais fez com que o Estado minguasse do que propriamente fosse uma consequência da minga do Estado. A questão da automação, tudo bem, diminuiu o emprego, então isso aí aumentou o insumo, mas também a automação, ninguém preocupou em proteger a sociedade de uma automação crescente. Então não houve uma preocupação central. Quer dizer, é muito mais consequência da política do que propriamente a consequência da automação. A questão das políticas, a ascensão do neoliberalismo, isso sim, é central. E crise dos partidos de centro-esquerda, por quê? A esquerda ela começou a ser desacreditada depois que houve a queda do Muro de Berlim. Porque toda a esquerda era ligada ao socialismo, e o grande socialismo aqui, em primeiro lugar, era soviético, né? Então houve um combate, confundiram a teoria socialista, a teoria do Marx, a teoria lá de Engels, com as ações que foram perpetradas dentro da União Soviética durante 70 anos de União Soviética. Aquilo ali não era exatamente uma verdade, aquilo ali era uma tentativa de capitalismo. Houve uma frustração, abriu-se um luto, as esquerdas perderam força, quem olhava para as esquerdas e se sentia atraído por algum motivo, perdeu essa atração. Por quê? Porque as ideias deixaram de ser discutidas. Não que eu necessariamente defenda aquelas ideias, eu não estou entrando nesses termos, nem defendo nem ataco. O que eu estou dizendo é que essas ideias pararam de ser discutidas. Então você tem uma ideia, algo foi colocado num determinado país ou numa determinada região, não deu certo por causa da ideia ou por causa da forma como eles executaram. Eu acho que a forma como executaram, porque o socialismo mesmo, o comunismo mesmo, atualmente no mundo e pela evolução que nós tivemos, nós não tivemos efetivamente, né? Porque a evolução, inclusive pregada por Marx, é que você desenvolvesse o capitalismo, fizesse a descentralização, diminuísse a desigualdade até o ponto que você chegasse como utopia lá na frente do comunismo. Nada disso aconteceu nesses últimos 125 anos por aí, né? Então, é como eu digo, é como eu estou dizendo, as questões culturais, o individualismo, a deslegitimação do gasto público aconteceu muito pela propaganda política contra as questões das esquerdas. As esquerdas elas eram mais de sociedades, de trabalho de pessoas, em favor de muitas pessoas. Isso foi se perdendo, porque acabou lá a questão da esquerda, o soviético acabou, aquilo, não, entre aspas, não dá certo, a partir do pressuposto que aquilo está errado, voltamos e ficaram cada vez mais sob influência da financiarização e do neoliberalismo, que era interesse de meia dúzia de pessoas. E isso hoje em dia está chegando ao paroxismo, porque nós somos um mundo rico atualmente, com pessoas muito pobres nos países centrais. É por isso que nós fizemos vários vídeos aí falando sobre o ocaso do Ocidente, está muito centrado nessa ideia, enquanto que o Oriente está lá com o seu capitalismo de Estado, lá, ou com o seu socialismo de mercado, sei lá como é que eles querem chamar, mas que é uma coisa que é feita em cima de fatos, muito menos ideológica, muito mais pragmática, e que nós fugimos disso completamente, né? Então, a partir disso você começa a ter limitações institucionais, capacidade fiscal diminui porque as pessoas consomem menos, paga menos imposto, né? Nos parlamentos são discutidos os impostos e isso decai, né? O rico praticamente para de pagar imposto, informalidade nos países de desenvolvimento, porque perde a capacidade de criar indústria, quem tem dinheiro vai para o mercado financeiro, não implementa, então as pessoas começam a ter que se virar e começam a precarizar entra na informalidade, precarizam os trabalhos. Então isso tudo é consequência de uma ação política feita lá atrás para deslegitimar todas e qualquer coisa que fosse mais gregária, que fosse mais de sociedade, que fosse uma coisa mais horizontal. E começou a pipocar cada um por si, Deus por todos. É isso que veio destruindo o Ocidente. O Oriente tem um pensamento mais orgânico em termos de comunidade, em termos de sociedade. Lá no Oriente não tem esse fantasma de que a União Soviética acabou, e que acabou as esquerdas, que você não pode ter nenhuma ideia de esquerda. Porque eles não estão preocupados em ser de esquerda e de direita. Eles estão preocupados em fazer a coisa funcionar e seus nacionais teriam alguma coisa. Lá reina a felicidade. Aqui está reinando o quê? A tristeza. Claro que lá tem aquela crítica que eu faço, o crescimentismo, usa de matéria-prima demais, vai ter que ser revisto lá na frente, isso também não é um modelo adequado. Mas, em termos de comunidade, em termos de sociedade, eles estão muito mais na nossa frente. O nosso caso tem muito a ver com isso. Então,
Eu discordo até certo ponto das justificativas aqui desse texto. Ele levanta as hipóteses, só que ele dá causas a coisas que eu acho que são consequências de uma única ideia, que é a ideia da implementação no mundo, no Ocidente, do neoliberalismo. Então houve mudança de regime econômico e ideológico, o neoliberalismo e o mercado. Isso aqui é central. A partir de 70 e 80 houve uma mudança ideológica e profunda nas políticas, política pró-mercado, desregulamentação, privatizações, ênfase na eficiência privada, que começaram a substituir em muitos países o ethos keynesiano e a social-democracia. O bem-estar social é a chamada social-democracia que sustentava a expansão do gasto público nos países capitalistas centrais. Mas os neoliberais não queriam, não. Você não pode dar nada, nem para a classe média, nem para o pobre. Você tem que deixar o Estado dar tudo para o rico. O Estado tem que proteger o rico. O Estado, então, hoje em dia nós estamos evoluindo para um fascismo que é quase a reinstalação de uma aristocracia, porque meia dúzia de bilionários que já estão chegando a trilionários querem estar acima da humanidade toda. Eu acho que o mundo é deles, o resto tem que desaparecer por aí, ou vai voltar ao suzeranato lá, né? Vão fazer parte da terra como se fossem animais. Se você se der bem, se você não conseguir viver, você não viva, mas o tudo é deles. Essa que tem sido a ideia, tá? Então esse pacote que suspendeu quase tudo aí, às vezes resumido como neoliberalismo, e a palavra central eu nem chamaria de zero neoliberalismo, eu chamaria de sacanismo, né? Atacou elementos centrais desse estado de bem-estar social e muitas outras coisas, a questão da proteção social universal, o emprego protegido pelas instituições laborais, redistribuição fiscal, por serem vistos como geradores de rigidez e ineficiência. Ineficiência para quem? Para eles ganharem muito dinheiro. Reformas trabalhistas, redução relativa da tributação sobre o capital, o Brasil passou por isso, e cortes em benefícios sociais reduziram a capacidade do Estado de responder às desigualdades e choques. E com isso, o que aconteceu? Declínio. Tá certo? Declínio. O neoliberalismo devia perceber que ele deu certo, mas ele deu certo. A ideia dele era declinar. A ideia dele era empobrecer os nacionais e enriquecer meia dúzia. Essa era a ideia. Então ele deu certo para essa meia dúzia que teve o poder de implementá-lo. Ele deu errado para nós, mas ele nunca foi um modelo nosso. Isso é que a gente tem que entender e discutir nesses termos. Estudos comparativos mostram que desde 1980 o padrão de expansão de políticas sociais mudou e que as reformas têm consequências duradouras no desenho de regimes de bem-estar social. Isso aqui veio de um estudo da Oxford. Quer dizer, o lugar, Oxford Academic, ou seja, um lugar central do estudo do próprio capitalismo. A ascensão do neoliberalismo é simbolizada pela grande Margaret Thatcher. Para vocês terem uma ideia, quando essa mulher morreu, teve carnaval na Inglaterra, tanto que ela era amada, entre aspas. E o tal do Ronald Reagan, que era um paspalho que foi colocado lá, um ex-artista, e não porque ele era ex-artista, mas é porque ele era um paspalho, que foi colocado lá para representar um papel e todo mundo mandava ele fazer alguma coisa. Inclusive o vice dele, que era o pai do Bush, que é o Bush pai. Esses sim eram os caras centrais no sistema que controlavam o Estado. O Reagan era apenas aquele cara que tinha voto, né? Tinha pose. E então ele ficou como representante dessa época junto com a Margaret Thatcher. Essa realmente era pessoa de ação. Ela fazia e ela mereceu a alcunha que ela tinha, que é a Dama de Ferro. E ela corroía tudo, né? E então eles sentaram essas raízes, eles eram intelectuais, as raízes intelectuais de Hayek e de Friedman, né? Deslocou o paradigma político que justificava o welfare state. Quer dizer, não, tem esse negócio de welfare state, então você está aqui assim mesmo, acabou o liberalismo, o ultraliberalismo, vamos avançando. E essa que era a ideia. A ideia de que os serviços públicos universais geravam ineficiências, dependências ou rigidez laboral, e isso ganhou força. Quando você tem lá um Estado socialista que rui, que é vencido em tese pelo Ocidente, o que acontece? Claro que isso é ineficiente, claro que essa dependência é ruim, claro que isso é uma rigidez laboral, isso ganha força, né? Então reformas neoliberais incluíam privatização de serviços, inclusive centrais, desregulamentação de mercados de trabalho, quer dizer, você não pode ter sindicato, não tem mais aquele negócio de ganhar tanto, ter férias assim, assado, redução da progressividade tributária, ou seja, quem ganha mais pagar mais, não, o que ganha mais começou a pagar menos.
porque eles conseguiam fazer os políticos que chegavam lá e votavam leis a favor deles. Esse é o neoliberalismo. Por isso que houve essa derrocada do Ocidente e, por consequência, dos países periféricos. Contenção de gastos sociais, principalmente, eles querem o mal-estar social. Você pague para você ter bem-estar, se você não puder pagar, você tem mal-estar. Eles acham isso justo, eles acham que isso justifica, que torna o Estado mais eficiente. Eficiente para quem? Se o Estado recebe do povo, de todo o povo, e não é eficiente para esse povo, para quem que ele é eficiente? Onde que está essa eficiência? Fala em dependência do Estado. Olha, não é dependência se você paga alguma coisa por um serviço. Se você paga se você paga imposto, quanto mais você ganha, você mais paga imposto e promove uma certa distribuição de renda, é para que esse Estado, ao operar com as necessidades da população, faça retornar o dinheiro que foi pago, e mais aqueles que ganharam mais, que no frigir dos ovos tiraram, indiretamente tiraram da mais-valia dos outros. Não, mas não pode falar isso aqui, porque você é Marx, você é comunista, não interessa. Interessa que o camarada trabalha muito mais, ganhando sempre a mesma coisa, enriquece um grupo, esse grupo pagando mais imposto, de certa forma retorna a ele. E isso dá um certo equilíbrio para o Estado. Isso não chama-se dependência, não, isso chama-se justiça. Né? Mas eles preferem colocar a palavra como dependência. Então, as críticas neoliberais ao chamado welfare, Estado de bem-estar social, derivam de uma leitura segundo a qual o Estado comprometeria os incentivos individuais ao esforço e à poupança. Mentira deslavada. A poupança, eles querem que seja para eles. A remuneração é do capital deles. Globalização, competição fiscal, pressão sobre financiamento público. Integração internacional, cadeias de valor global, mobilidade de capital, concorrência por investimento, isso reduziu margem de manobra fiscal nos estados. Os governos ficaram expostos a pressões para reduzir impostos sobre o capital e empresas para manter a atratividade. A atratividade de quem, cara pálida? Para quem, cara pálida? O que diminuiu a base tributária disponível para financiar serviços universais. Aí acaba com o Estado. O Estado deixa de ser sua função. A literatura sobre globalização e gasto social discute até que ponto essas pressões realmente minam o welfare state. É claro que mina o welfare state, porque você tira exatamente o sumo do que é o Estado de bem-estar social, que é saúde, educação e o retorno dos impostos para a população. Ora bolas! Há evidências tanto para impacto direto quanto para interações com arranjos políticos internos, força sindical, coalizões partidárias. Sim, os sindicatos foram extremamente combatidos, então não dá para falar de força sindical. Sob Thatcher e Reagan, os sindicatos quase desapareceram. E coalizões partidárias, o Partido Trabalhista Britânico, por exemplo, que era praticamente um partido de esquerda, hoje em dia é um partido de direita, né? Como é o democrata lá. Você olha o democrata na América do Norte, você olha pro democrata e olha para o republicano, é a mesma coisa, eles são de direita. Você olha lá no Reino Unido, é a mesma coisa. E isso aconteceu também em outros países, né? Em países com mercados, inclusive na França, por exemplo, o Partido Socialista da França lá já mudou muitas vezes de cara. Ainda tem lá alguns próceres, né? Quem tinha sumido do mapa lá, que era o Le Pen e a família dela, a filha agora, e os seus descendentes, estão em voga novamente, estão ganhando voto. Bom, em países com mercados de trabalho flexíveis e políticas pró-mercado, o efeito tende a ser mais forte, obviamente, porque aceitaram essa política. Com a liberação de fluxos de capital, empresas puderam deslocar investimento para países de menor tributação. Isso gerou uma corrida para o fundo, que eles chamam de race to the bottom, levando diversos estados a reduzir impostos sobre empresas, sobre capital, para poder manter competitividade internacional e ter algum capital lá dentro. Quer dizer, a política foi deliberada. Nos países desenvolvidos, esse processo estreitou a base fiscal, reduziu a capacidade dos estados de financiar políticas universais, fortaleceu lobbies contrários à redistribuição e, com isso, os sindicatos foram para o espaço. Tá? Porque, senão não tinha investimento lá dentro, aí os países pararam. A combinação entre mobilidade de capital e imobilidade da força de trabalho tornou o financiamento social muito custoso e politicamente contestado. Ele próprio está dizendo que foi a política neoliberal que causou todo o resto. Financiarização, desigualdade, deslocamento do rendimento para o capital. Nas últimas décadas cresceu o papel dos fluxos financeiros e dos rendimentos de capital sobre os rendimentos de trabalho. Ou seja, você ganha menos trabalhando e mais com capital. Só que capital alguns têm,
Os outros têm só capacidade de trabalho. Então, o rendimento da massa assalariada é pouco, é baixa. O rendimento de quem aplica em papéis é alto. Thomas Piketty e seus colaboradores, vários outros economistas, mostram como a dinâmica de acumulação de capital tende a aumentar desigualdades, a menos que haja intervenção fiscal e redistribuição vigorosa das rendas, exatamente o tipo de intervenção política que vem sendo enfraquecida e combatida. Menor progressividade fiscal e ganhos concentrados. Menor progressividade fiscal significa o seguinte: a progressividade fiscal é quando você ganha, se você tem mais, você paga mais imposto, né? Então isso chama-se progressividade. Se o Estado é regressivo, o que acontece? Quem ganha menos paga mais imposto. Como é que isso justifica? É porque a massa de quem ganha menos é maior, então isso tem um rendimento maior, mas isso exaure a capacidade do nacional de financiar o Estado. E o rico fica tranquilo, porque ele não paga imposto, que é o que ele quer, né? Então, quando o Estado é menos progressivo fiscalmente, os ganhos concentram-se no topo, e no topo da distribuição, isso corrói a legitimidade de redistributiva do Estado. O Estado é feito e instado a fazer a redistribuição. Ele governa as finanças e reduz a eficácia das políticas sociais, porque essas dependem de impostos mais pesados sobre os ricos também, não apenas, mas também. O Piketty demonstra que a taxa de retorno do capital tem crescido sistematicamente, é o que nós falamos ontem. Quando a taxa de rendimento de capital é maior que o rendimento do trabalho, o crescimento econômico se perde. Por isso que nós estamos tendo estagnação. Isso concentra riqueza, reduz legitimidade política para políticas redistributivas. Então você não consegue um prócer que venha fazer esse tipo de discurso, redistribuir renda, porque esse cara é combatido. Está em voga você falar: não, nós temos que fazer o Estado, nós temos que enxugar o Estado tem que ser austero nos seus gastos. Aí qualquer coisa que você faz em termos de política social é gastança. Não é gastança, é devolução de dinheiro das pessoas que trabalharam por ele, direta e indiretamente. A financiarização também deslocou a lógica do crescimento para o curto prazo, incentivando cortes de gastos sociais e políticas pró-mercado. Você faz corte social e faz políticas pró-mercado, só que o mercado não devolve o dinheiro para o nacional. Ele ganha e fica com ele. E se tiver ruim para ele, sai daqui. Quer dizer, todo mundo é refém do mercado. Nos países em desenvolvimento, esse fenômeno se manifestou na dependência de capitais voláteis, tornando estados vulneráveis a crises cambiais e fiscais. Essa questão aqui de crise cambial e fiscal, eu não vou entrar, porque é uma macroeconomia que eu não entendo direito. O que eu estou falando aqui é até onde eu entendo, né? Eu tenho aqui uns livros do Dalbor aqui que explicam melhor isso, até entendo um pouquinho a questão cambial, a volatilidade do valor da moeda e tudo para vendas e tal, mas não entendo o suficiente para discutir, então não vou falar. Então os estados ficam vulneráveis a crises cambiais e fiscais. Isso aí teria que ser explicado, mas eu não me sinto capaz de explicar agora. Vamos lá. Demografia, envelhecimento e pressão sobre pensões de saúde. O envelhecimento populacional é talvez a pressão mais palpável sobre modelos universais. Isso é verdadeiro, porque o nacional novo paga pelo nacional velho. Então, em pensões e tal, né? Pensões, cuidado de saúde, relação contribuinte-beneficiário deterioraram-se quando a proporção de idosos cresce mais rápido que a força de trabalho. O Brasil tinha feito uma política de previdência aqui, em que o aporte à previdência era principalmente em 4/4, dividido em 4, né? 4/4 da previdência, o pagamento do previdenciário era um desses quartos, os outros 3/4 eram outros que captavam para a previdência. Impostos sobre qualquer natureza, exportação, loterias e outros que eu esqueci aqui agora. Esses 4/4 previam que a população iria ter um declínio em termos de que a população idosa ia aumentar, o declínio é no sentido dos mais novos, né? Você ia ter menos pessoas mais novas e mais pessoas mais velhas, e os mais novos não teriam capacidade de financiar. Então, a Previdência teria
caminharia para ter financiamentos de outras fontes cada vez maiores para poder sustentar-se, né? Mas não levar isso em consideração, e o tempo todo a discussão era que os mais novos não conseguiam pagar pelos mais velhos, como se eles fossem juntos que fossem pagar, e fizeram a reforma da Previdência e mudou tudo isso aí, piorou. Em economias mais avançadas, o custo crescente de pensões e serviços de saúde cria déficits estruturais e debates sobre elevar a idade das aposentadorias, cortar benefícios e aumentar impostos. Isso porque em outros países realmente eles dependem demais dos nacionais mais novos. E essas opções de você cortar é politicamente insustentável. Por quê? Ora, se você for cortando, vai ter um limite, não é verdade? Se você não começar a pensar que vai ter que ter financiamento de outra natureza que não seja nacionais, que não sejam os mais jovens, né, que os que estão na ativa, faltou essa palavra, nós vamos chegar lá na frente, não vai ter aposentadoria para ninguém. O que eu vislumbro hoje para a geração dos meus filhos, por exemplo, é não ter aposentadoria. A minha aposentadoria já é uma porcaria, imagina deles. Casos recentes mostram que os governos europeus enfrentam dilemas extremos. Programas de bem-estar social consomem parcelas crescentes do PIB e põem em tensão a sustentabilidade fiscal. Os países europeus atualmente enfrentam dificuldades e estão no ocaso, já estão na crise. O tal de Macron enfiou uma reforma da Previdência goela abaixo lá na França, lá, e foi na França, que eles são democráticos, que eles vão para a rua, que eles brigam, que vestem aqueles negocinhos amarelos e tal. Não adiantou porcaria nenhuma, não enfiou aquilo e acabou. O neoliberalismo manda no mundo. O envelhecimento populacional mais profundo da Europa, Japão e Coreia do Sul pressiona fortemente sistemas públicos de pensões e saúde. Olha, Europa ferrada, Japão ferrado, agora a Coreia do Sul não. A Coreia do Sul, inclusive, ela tem uma política lá, que eu acho muito canalha, inclusive, que ela diz o seguinte: olha, nós não temos que prover velho, não. Quem tem que cuidar do velho é o novo. Só que eles estão evoluindo para uma população em que os mais novos são cada vez menos e a maioria dos casais atuais não tem filhos. Então, quem que vai cuidar deles lá na frente? O governo lá não se interessa. Então eles não estão tendo crise porque eles realmente não se preocupam com isso. Mas lá está tendo muita prosperidade, até o dia que não tiver mais, porque a população deles está uma taxa de reposição muito baixa. E no Japão também, só que o Japão já está sentindo o peso das aposentadorias e já está com um sistema de cortes muito grande. Lá não tem prosperidade. O Japão é arrumadinho, é limpinho, mas não tem prosperidade, não como antes. Quando você fala de Japão, lá tem países, quando você fala de Ásia, Japão é o que está na rabeira. Quem está por cima lá são os vietnamitas, são os coreanos, tem umas outras nações, a Indonésia, a China principalmente, mas tem uns outros países lá que estão muito na ponta, mas vão sofrer também com as suas formas de política e com o envelhecimento da população. Segundo a OCDE, em 2021, países como Itália, Alemanha, França, as despesas com saúde e pensões já representam 40% do orçamento público. Olha bem, eles se dão o luxo de darem 40% do orçamento público, porque no Brasil, se você for ver o que essas categorias representam em termos de percentuais do nosso orçamento, é risível. Continuando, tecnologia e mercado de trabalho, precarização, automação e novas formas de trabalho. Novas formas de trabalho significa precarizar. O mundo sempre se recria precarizando também, que é para não morrer de fome. É para você chegar lá no tapete, lá, ou então no subsolo, pelo menos conseguindo botar a cara para fora para respirar. Que é o que está acontecendo aqui no Ocidente e no Sul global. Mudança tecnológica não só substitui tarefas, pressão salarial e emprego, como também fragmentam as relações laborais, contratos temporários, a gig economia, que é a economia das plataformas, o welfare state, baseado em emprego formal e contribuições vinculadas ao trabalho, por exemplo, segurança social contributiva, perde eficácia quando o trabalho deixa de ser estável e formal. Claro, você mal tem dinheiro para se sustentar. Se você trabalha de maneira informal, você não consegue pagar suas previdências. Lembrando que se você está numa empresa, você paga 6%, o restante quem paga é a empresa, e quando você está sozinho, você paga os 20% geral. Países com flexibilidade laboral elevada e pouca cobertura social para trabalhadores, entre aspas, não tradicional, mostram lacunas crescentes. O modelo clássico do welfare, sustentado por emprego industrial estável, sindicatos fortes, contribuição previdenciária baseada em vínculos formais, foi para o espaço.
O avanço da automação, digitalização e gig economy, que são as nossas plataformas, desestruturou todos esses pilares. Segundo Standing, que é um estudioso aí em 2011, ele vive-se de ascensão do precariado, grupo com vínculos intermitentes e baixos direitos sociais, dificultando a manutenção de sistemas contributivos tradicionais. Isso também é no Brasil, é na América Latina, mas é na Europa também. Nos países periféricos, então, com alta informalidade, como no Brasil está acontecendo, na própria Índia, embora a Índia esteja crescendo, e na Nigéria, embora a Nigéria esteja crescendo, a erosão é ainda mais acentuada. Tá? Quando fala de Brasil, Índia e Nigéria, não pense que esses países são pobres, não. E não que eles não estejam crescendo. É que a distribuição de renda está ruim e são muito populosos. O Brasil nem tanto. A Nigéria é populosa, mas a Índia é populosíssima. Então, por mais que ela esteja crescendo, ela não está conseguindo satisfazer as suas nacionais como a China consegue. Por quê? Mas a China tem 50 anos que ela está trabalhando dessa forma. A Índia, agora que está começando a crescer e abrindo o olho. E o Brasil ainda não abriu o olho até agora. Políticas de ruptura do pacto social, crise dos partidos e erosão da solidariedade. Este é um problema. O neoliberalismo cria a erosão da solidariedade. Muito bem. O estado de bem-estar social depende de coalizões políticas, sindicatos, partidos trabalhistas, sociais-democráticos, burocracia pública. Sindicato está indo para o espaço. Partidos trabalhistas estão cada vez mais parecidos com os partidos de direita. Social-democracia não vejo mais em lugar nenhum, só vejo a palavra. As transformações acima enfraquecem sindicatos e partidos de centro-esquerda, ao mesmo tempo que emergem movimentos populistas. Esses populistas, tanto a direita quanto a esquerda, mas principalmente a direita, que elege aquele líder carismático, que normalmente trabalha para quem prejudica quem o elege, tá? Que são os messiânicos, que são os candidatos salvadores da pátria, e esses caras costumam aumentar o buraco. Nós temos vários exemplos aí no mundo. E por vezes eles próprios atacam a redistribuição universal quando eles são associados às elites, e eles estão normalmente associados às elites, ou defendem invenções protecionistas seletivas de gasto, ou seja, não pode gastar com a população. A perda da confiança na eficácia estatal e a polarização cultural, imigração, identidade, porque os imigrantes, os identitários, aqueles que identificam com outras questões de gênero, etc., acabam virando bodes expiatórios para que essas populações que elegem esses políticos carismáticos aí e canalhas justificar o problema do Estado. O problema do Estado é esse pessoal que está aí. Quer dizer, você elege um inimigo interno, desloca a visão do problema real para aquelas pessoas são massacradas, mandadas para fora, etc, etc, enquanto o líder está governando para as elites, os buracos aumentam. Essa incapacidade política de ver isso, e isso está acontecendo ao largo do mundo, está dificultando demais a nossa saída, ou melhor, a saída do Ocidente, dos países desenvolvimento do buraco. Então, revisões recentes de literatura mostram que o futuro do welfare depende mais de coalizões políticas e de instituições do que apenas de pressões econômicas. Crise de legitimidade, individualismo e polarização política. Gente, nós estamos vivendo isso. O estado de bem-estar social depende de crença coletiva na solidariedade social, mudanças culturais nas últimas décadas marcadas por individualismo no consumo, desconfiança no Estado, polarização ideológica, tensões étnico-raciais, racismo, né? E debates sobre imigração, xenofobia, fragiliza o pacto redistributivo. Autores como Zygmunt Bauman argumentam que a insegurança produzida pelo capitalismo líquido que transforma... O capitalismo líquido é exatamente o capitalismo impalpável que tudo vira dinheiro e fluxo, que é o neoliberalismo. Transforma o indivíduo no principal gestor de seus riscos, como se ele sozinho, pagando imposto, porque quando o camarada é precarizado, mas compra um produto que ele tem que comer, ele está pagando imposto do mesmo jeito, mesmo sendo precarizado. Então, isso reduz a aceitação política da redistribuição universal. Tá? Infelizmente, o neoliberalismo consegue ter a voz. Capacidade fiscal e formalidade.
Nos países em desenvolvimento, os obstáculos são mais fundamentais. Você tem elevada economia informal, fraca administração fiscal, muita evasão de divisas, instituições frágeis que limitam a arrecadação, capacidade e a capacidade redistributiva e distributiva do Estado, inclusive corrupção. Mesmo quando existe vontade política, a base tributária incapaz de sustentar políticas universais empurra para soluções mínimas, clientelismo ou políticas focalizadas, frequentemente menos eficientes e com menor efeito redistributivo. Relatórios do FMI e as análises do Tax Effort e capacidade tributária mostram que construir uma base fiscal robusta é condição prévia para um welfare state sustentável nesses contextos. Mas para isso você precisa do quê? Você precisa ter aporte de capital e você precisa ter produção. A produção está depreciada em todos os países. Não tem ninguém investindo em produção. Investimento de capital lá é capital para receber juros. Países em desenvolvimento periférico. Diferentemente dos países centrais, onde o welfare se contrai, nos países em desenvolvimento, ele muitas vezes nunca chegou a se consolidar. O Brasil tem aqui Bolsa Família, tem o SUS, mas não tem um estado de bem-estar social consolidado, mas de jeito nenhum. Capacidade fiscal limitada, a carga tributária é insuficiente e a composição é regressiva. Exemplo, Brasil. A informalidade elevada impede a arrecadação contributiva sustentável. Exemplo, Brasil. Instituições fracas, estados com elevada corrupção, baixa confiança, má gestão não conseguem implementar programas universais. Haja visto quem depende do Congresso brasileiro. Heranças coloniais e dependência externa. Nós temos uma brutal herança colonial. Temos complexos de vira-lata a vida inteira. Diversos países periféricos permanecem presos a modelos exportadores primários, como nós, por exemplo, que não podemos nem ter refinaria, que eles vão lá e vendem. Porque você não pode beneficiar um produto para ganhar mais, então você tem que vender óleo cru. Você tem que viver num regime extrativista, voltando aos modelos de 1947 aqui no Brasil. Exemplos latino-americanos. O Brasil conseguiu avançar com o Bolsa Família, que reduziu pobreza e melhorou indicadores sociais. Porém, trata-se de uma política focalizada, não de um universalismo pleno, é a verdade. Exceções e caminhos alternativos onde o welfare vinga. Nos países nórdicos, modelo universalista. Mas cada país nórdico daquele ele tem quantos milhões de habitantes? Menos que São Paulo. Né? Os países escandinavos, Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia, continuaram a ter os sistemas públicos generosos, mas não por serem antiliberais, porque eles são liberais também, mas porque eles combinam alta tributação progressiva, capacidade institucional, negociação corporativa, tripartidarismo, economia aberta e forte, porque economia aberta não necessariamente é a solução. Economia aberta é uma opção deles, e forte participação feminina no mercado de trabalho. Na realidade, é um país, são estados mais avançados em termos de ideias, conseguem manter um capitalismo com favorecimento para eles. A diferença de pessoas, de riqueza entre as pessoas ali, a riqueza do Estado e mais distribuída, e há pouca diferença entre as etnias, porque são pessoas quase que todas da mesma coletividade, quase todos, vamos chamar de mesma raça. Isso facilita muito que eles falem a mesma língua, né? E se entendam. A América Latina já tem uma transferência condicionada alternativa parcial. E países na América Latina, por exemplo, Brasil e México, programas de transferência condicionada, Bolsa Família, o Progresa, /Oportunidade, provaram ser instrumentos eficazes na redução da pobreza e melhoria de indicadores sociais quando bem implementados. Mas não é a solução de país. É tapa-buraco. Esses programas não recriam um Estado universalista, eles são focalizados, mas têm mostrado evidência robusta de impacto na redução de pobreza e melhoria na saúde e educação. A experiência latino-americana mostra que, diante de limitações fiscais e institucionais, o Estado pode atingir certos ganhos sociais relevantes por meio de programas focalizados e condicionados. O contraditório. Por que ainda há argumentos contra a ideia de que existe um fim do welfare? Olha, eu acho que isso aí é até discutível. Alguns pesquisadores argumentam que falar do fim é exagero, os estados adaptam-se, ordenam prioridade, substituem universalismo por segurança ativa ou workfare, focalizam benefícios ou externalizam serviços. Além disso, crises como a pandemia demonstraram que os estados podem sim recuperar o papel de redistributivo e intervencionista quando a política manda. Por exemplo, tiveram renda mínima e gastos emergenciais a rodo, inclusive em governos de direita, até aqui no Brasil. Síntese, por que o welfare enfraqueceu nos países ricos? Olha, escolhas políticas ideológicas, o neoliberalismo, claro, política de mercado reduzir instrumentos de legitimidade, pressões da globalização, competição por capital que vem especular na sua terra, no seu quintal, reduzir o espaço fiscal, financiarização,
Concentração de renda, o capitalismo hoje em dia é o capitalismo financeiro, que vai acabar quebrando a própria base do capitalismo. Envelhecimento de custo previdenciário, da saúde, que é um dos fatores. Transformação do trabalho, precarização, só que isso aqui é consequência, não é causa. Capacidade estatal fraca em países em desenvolvimento. Baixa arrecadação, informalidade, fragilidades institucionais e políticos ruins. Tá? Não escreveu aqui não, mas eu falo. Políticos ruins. Nos países nórdicos a coisa viceja. Países asiáticos em transição, Coreia do Sul e Taiwan, expandem gradualmente políticas sociais. Taiwan tem uma política da China, não deveria ter sido diferenciada aqui junto com a Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul é de fato independente. As políticas sociais nos anos 2000 mostrando que o welfare pode se reconstruir. O contraditório. Autores como Gösta Eastman Andersen e Paul Pearson defendem que não há um fim, mas sim uma recalibração. Foco em políticas ativas, emprego, condicionamento de benefícios, apoio à qualificação e flexibilização regulada, transição do universalismo absoluto para o universalismo funcional. O welfare nessa altura não morre, ele adapta-se. Tá, tudo bem. Caminhos possíveis: políticas ativas de emprego, formação para enfrentar a automação, transitar da proteção passiva para ativa, combinação do universalismo com focalização estratégica, manter serviços universais essenciais de saúde e educação, usar transferências focalizadas para a renda mínima quando a fiscal for limitada, exemplos latino-americanos, países latino-americanos, fortalecer instituições de confiança, combate à corrupção e transparência, que é a coisa mais difícil do planeta, sustentar consentimento público sobre tributação, é tão difícil quanto você ter um congresso que o faça, como nós não temos. Conclusão. O fim do bem-estar social, como conhecemos, não é uma catástrofe única e uniforme, mas eu acho que é uma catástrofe sim. É antes o resultado da confluência de forças econômicas, principalmente ideológicas, demográficas, políticas, institucionais, que deslocam o desenho tradicional do welfare, né? Enfraquecimento do estado de bem-estar social resulta de convergência de fatores econômicos, globalização, financiarização, político, neoliberalismo, politização, que é inclusive consequência, demográficos de envelhecimento, tecnológicos de automação, institucionais, perda de capacidade fiscal, que é consequência também. Nos países desenvolvidos, isso se manifesta como erosão de algo que antes era consolidado. Apesar disso, o welfare não desapareceu, não pelo menos ideologicamente. Em países nórdicos ele se mantém forte, mas os países nórdicos são pequenos e já têm estruturas econômicas em que eles têm as suas multinacionais em outros países absorvendo capital, né? E aplicação de capital em outros lugares também. Tecnologia mais avançada são sociedades mais antigas e sociedades menores. Então, o welfare não desapareceu nesses lugares, por quê? Porque lá a política é essa. Aqui ela teria que ser implementada e nunca foi. O futuro do Estado Social dependerá, sobretudo, da capacidade de reconstruir pactos de solidariedade, fortalecer sistemas fiscais progressivos, adaptar políticas às novas realidades tecnológicas. E isso precisa de quê? De vontade política, de sociedade esclarecida, de pressão social sobre os governantes. Bom, gente, então acaba que isso aqui é um libelo político, né? Não deixa de ser. Eu agradeço a sua estar aqui. Deixe seu like, compartilha para que mais pessoas possam tomar contato com isso aí. Deixe seu comentário, é muito importante você deixar seu comentário, tá? Desculpa se eu falei muito rápido, hoje eu parti para fazer literaturas grandes, cheias de especificidades, porque é um estudo, embora um estudo capenga, eu sei disso, mas eu faço, na hora que eu leio, eu faço rápido e faço resumos, porque senão fica muito grande. Vou terminar agora para não ficar maior ainda. Muito obrigado, até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós achamos muito interessante. Até lá.